da tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força, a prosperidade, as bênçãos do Senhor, tocando na nossa vida e em toda a nossa casa. Pedimos a proteção, Senhor, sobre o nosso lar. Consagramos o dia de hoje, consagramos a semana e pedimos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra da cilada de Satanás, do laço. Nos livra, Pai, daquilo que vem contra nós, e declaramos que por 7 caminhos irá bater em retirada. Senhor, nós declaramos saúde a todo aquele que está doente, todo aquele que está enfermo com infecção, inflamação, dores no corpo. Declaramos saúde total e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Desfaz a obra de maldade, a obra de inveja, a contrariedade, tudo aquilo que está se opondo espiritualmente a essa pessoa. Nós damos uma ordem: retira-te já. Senhor, Tu és o nosso escudo e proteção. Cerca a nossa casa com a Tua proteção, nossos filhos, nosso cônjuge. Também oramos para que o Senhor traga salvação nessa casa, que todos conheçam a Cristo, tenham uma experiência com Cristo. Colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus e pedimos: nos guarda, Senhor. Nos guarda, Senhor, de toda obra que vem por meio de homens maus. Homens, ó Deus, que são usados pelo maligno. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje estamos começando um propósito de 14 dias. E nesse propósito nós vamos apresentar a Deus a nossa carta para Ele. O Senhor me disse assim: ensine meu povo a fazer orações específicas. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer orações específicas. Lá no meu site, você pode baixar essa carta, é gratuito para você baixar. E também, se você não conseguir baixar, você pode pegar uma folha em branco e ali você fazer a sua carta para Deus. E nós vamos apresentar nos 14 dias a nossa carta para Deus. Nos 14 dias nós vamos apresentar a Deus com detalhes aquilo que queremos, aquilo que pedimos, a bênção do Senhor, a abertura sobrenatural. Por exemplo, você está orando por um filho, está indo por um caminho errado. Você coloca ali e especifica: Senhor, desde que fulano ou fulana entrou na vida dele, ele mudou. Senhor, afasta ele dessas más companhias. Senhor, traz meu filho de volta para o caminho do Senhor. Ele não quer mais saber de ir na igreja. Você vai colocar tudo diante de Deus. Você que é um empreendedor, Senhor, eu apresento diante de Ti a minha empresa, coloco o nome dela, eu apresento meus funcionários, eu apresento meus negócios, eu apresento a reunião que eu tenho tal dia. E você vai colocando para Deus, você vai especificar. Depois de escrever toda a carta, quando chegar no final da oração, nós vamos consagrar. Essa carta aqui, ela vai representar todas as cartas e nós vamos colocar diante de Deus. Você vai orar aí, eu vou orar aqui. E na concordância, nós veremos a ação de Deus. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então, eu vou entrar nesse propósito de cabeça. Foi uma direção que Deus me deu. E volto a dizer, você pode baixar no meu site www.vinicius07.com.br ou, se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e escreve aí uma carta para Deus. Amém? Deus é Deus de detalhes. E nesse propósito nós vamos especificar os nossos pedidos a Deus. Ok? Muito bem. Eu quero começar
com o testemunho da Cristiane, e ela escreveu assim: numa oração da manhã, o Senhor disse que havia alguém com problema na coluna e nos ombros, com muita dor. Eu tomei posse dessa oração, estava com cirurgia marcada e fui curada. Graças a Deus e às orações, estou curada da hérnia na coluna cervical. Gratidão, que Deus abençoe sua vida. Olha só, glória a Jesus, Cristiane, Jesus cura. Amém? Ela estava com a cirurgia marcada e Deus colocou a mão. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você e a palavra é: aprenda a suportar os ataques. Se você não aprender a suportar os ataques, com muita facilidade o inimigo pode interromper o teu destino. Porque quando estamos sendo atacados e não sabemos como reagir da maneira certa, o nosso adversário alcança vantagem sobre nós. Porque quando você não sabe lidar com as situações adversas, você se sabota a si mesmo, sai do propósito, desfoca, perde produtividade e pode entrar numa direção que depois você vai se arrepender. Então nós temos que não só discernir os ataques que vêm contra nós, mas também suportá-los e vencê-los através da fé em Jesus Cristo. Provérbios 29:11, a Bíblia diz assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Nós precisamos ter emoções dirigidas por Deus. Precisamos controlar a tristeza, a raiva, a dúvida e até mesmo aquilo que vem contra nós, como uma crítica, como alguém perseguindo, como uma coisa que não deu certo. São os ataques que vêm a nós. Eu estava ontem compartilhando com um amigo sobre isso e falando com ele exatamente sobre o que nós estamos falando. Que quando você está num ringue de boxe, você não só ataca, você também tem que se defender, porque o adversário vai desferir golpes contra você. Você não pode pensar que você vai entrar na luta aqui dessa vida e você também não vai sofrer ataque, porque pensamos que vai ser só vitória e que o nosso adversário, as lutas que a gente tem, nós só vamos atacar. Não será assim. Nós também seremos atacados e precisamos aprender a nos defender. Não seja refém da mediocridade daqueles que te atacam. Não seja refém. Eles não sabem o que você sabe. Eles não têm o discernimento que você tem. Eles não estão no nível que você está. Costumo dizer que quando sofremos ataques vindo de pessoas ou perseguições, injustiças, geralmente está ligado a uma mediocridade. A pessoa que não está focada no seu propósito, ela vai atacar outras. Por quê? Porque ela não está focada no que Deus tem para ela. Então ela vai encontrar alguém para poder bater, para poder perseguir, para poder invejar. Ela não prospera assim. E claro, machuca. Quando nós sofremos ataque, quando somos injustiçados, quando alguém nos critica, quando alguém é mau. E nós precisamos compreender isso, que a mediocridade, ela vai trazer ataque. É por isso que você precisa lidar com essas situações rasas que vêm contra você. O Deus que sempre te guardou está contigo. A mão dele está sobre a tua vida. Você vai ter que aprender a confiar em Deus em meio a essa sucessão de golpes que tem vindo contra você. Aí você diz assim: sabe, é a família do meu marido, me perturba, me incomoda. Eu estou sempre tendo que me defender. São os ataques que você vai ter que aprender a lidar. E existem maneiras de você vencer esses ataques. Você sabe como? Não responda àqueles que te perseguem.
não responda àqueles que te acusam. Não responda aos que falam mal de você. Porque se você responder, você vai alimentar o caos. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer é que você desça ao nível dos teus críticos e perseguidores. Ele quer é que você fale alguma coisa numa reunião de família e o mau tempo feche e o diabo consiga trazer separação, divisão e discórdia. Então você não pode entrar nisso dessa maneira. Se você responder assim, você vai ter problemas. Então é melhor, você ser sábio. Porque pessoas que não são sábias atacam, porque elas não sabem quem elas estão atacando. Então você tem que entender que se você estiver numa direção certa, é claro que o inimigo vai se levantar contra você, porque ele não quer que você continue, ele não quer que você siga crescendo e também que você acesse bênçãos de Deus que estão preparadas para a sua vida. Você dá de presente a sua atenção, você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você. É isso que acontece quando você dá atenção a esse nível de mediocridade, de perseguição, de inveja contra você. A crítica, quando ela não é construtiva, quando é uma crítica destrutiva, podemos dizer assim, ela tem um objetivo: chamar você para uma guerra que não é com você, é com Deus. Então, quando você entra numa guerra que não é sua, é como pegar um cachorro pelas orelhas, a Bíblia diz. Não é sábio. Não é sábio. E nós temos que ter a sabedoria, a serenidade, a paciência de confiar em Deus. Eu aprendi que aqueles que desejam o nosso mal, fazem o mal para a gente, são pessoas que, além de serem tolas, medíocres, são pessoas que também Deus vai tratar delas. Deus vai tratar. Deus vai colocar a mão, Deus vai fazer alguma coisa. É assim que Deus quer que nós funcionemos aqui nessa terra. É por isso que Jesus disse: de baterem numa face, oferece a outra. Porque eu analisei, inclusive falei ontem sobre isso na oração da noite, como Jesus foi atacado, invejado, criticado. Quantas vezes chamaram ele até de príncipe dos demônios, porque ele expulsava os demônios das pessoas, ele libertava as pessoas. Jesus curava os doentes, e se fosse no sábado, tinha sempre alguém, um líder religioso, para dizer que ele estava fazendo algo errado, contrário à lei. Mas se alguém está em necessidade, seja no sábado, seja na sexta, seja em qualquer hora, nós precisamos estender a nossa mão. E Jesus sabia disso. Então, compreenda, quem só vive pela aceitação das pessoas, morrerá pela rejeição deles. Se você vive só de aplauso, se você vive só de aprovação, se você quer ser elogiado por todo mundo, se você quer ser aceito por todo mundo, se você vive disso, você acaba morrendo se eles te rejeitarem emocionalmente. Então, nós não podemos viver pela aprovação, pela aceitação, pelo elogio das pessoas. Nós precisamos viver por uma palavra de Deus. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas é toda palavra que procede da boca de Deus. Quem tenta agradar a todos passa desapercebido. E um detalhe: prego que se destaca é martelado. As pessoas não dão atenção para quem não prospera, para quem não se destaca, para quem não é luz, para quem não é sal. As pessoas vão atacar aquilo que está se destacando. E muitas querem subir nos degraus do sucesso dos outros.
É por isso que nós temos que ter o discernimento espiritual. O porquê que esse ataque está vindo. Deus pode estar querendo liberar uma grande bênção sobre a sua vida. É por isso que você está enfrentando esse nível de ataque, de perseguição. Pedro só afundou quando deixou de olhar para Jesus. Lembra quando ele estava andando sobre as águas? E Jesus disse para ele: vem até mim. Enquanto ele manteve os seus olhos focados em Jesus, ele estava caminhando no sobrenatural. Foi no momento que ele deixou de dar ouvidos, sabe, para aquilo que estava à frente dele, estava chamando ele, que ele começou a naufragar. Ele começou a ouvir os rumores, ele começou a ouvir os críticos, ele começou a ouvir a sua mente, ele começou a ouvir o medo e começou a afundar. Não pare aonde você devia acelerar. O diabo está querendo parar você. É por isso que ele levantou essa guerra na tua casa. É por isso que ele levantou, sabe, pessoas da sua família contra você. Teus inimigos são envergonhados pelos frutos que você produz. Por isso, não pare de produzir. Não pare de fazer a vontade de Deus. Não pare de trabalhar. Não abandone os projetos. Todo projeto que vem de Deus, ele vai ser atacado. Ele vai sofrer golpes. E nós temos que ter o discernimento espiritual disso. Ninguém que Deus coloca a mão se torna invisível aos seus inimigos. Ninguém. Não tem como você passar sem ser visto. Se Deus colocou a mão sobre você, eles vão olhar para você. Eles vão olhar para você e muitos vão ter você como um adversário na vida deles. Por isso, eu tenho uma palavra para você sobre isso tudo. Além daquilo que eu já falei. Se preocupe só com uma coisa: em obedecer à voz que te chamou. Se preocupe em obedecer à voz que te chamou. Se você obedecer a Deus, entender que aquilo que você está fazendo está alinhado com o propósito de Deus na sua vida e não abandonar o teu emprego, não abandonar o lugar que você está, mas crer que por mais pressão que você esteja enfrentando, Deus está com você. E que isso são ataques do inimigo para lhe dissuadir, levante-se em oração já. Afirme-se em Deus e Ele vai te dar vitória total e completa em nome de Jesus. Amém? Esse levante veio, mas ele não prevalecerá contra a tua vida, porque aquele que te chamou também está te protegendo. Você crê nisso? Então foque em Jesus. Não se distraia, foque em Jesus. Escreve aqui nos comentários: vou focar em Jesus. Amém? Foque em Jesus. Apesar das dificuldades, apesar das limitações, foque nele. Mantenha o seu olhar focado em Jesus e você verá o agir de Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente para você os nossos livros. Esse aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Uma palavra para cada dia do ano. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Deus, e você que ainda não baixou a carta para Deus, vá lá no meu site e baixe e faça uma carta específica para Deus. Ah, não consegui baixar. Pega uma folha em branco então. Pega uma folha em branco e faz a tua carta para Deus. Ok? Essa aqui é uma carta modelo. Mas você pode fazer uma carta aí, pega uma folha em branco e você mesmo faz a sua carta para Deus e nós vamos apresentar. Daí você diz assim: eu não tenho ainda a carta, eu não fiz ainda. Não tem problema. A hora que você puder hoje no dia, escreve a sua carta para Deus. Amém? Escreve e eu creio, nós estaremos apresentando tanto na oração das 6 da manhã quanto na oração das 18 horas. Amém? E um detalhe, hoje eu terei academia aqui no Global, depois da minha live das 9, tá? Onde eu vou dar conselhos ao vivo
conselhos ao vivo, tá? E direções também. Então, vai ser incrível. Em nome de Jesus, você que é meu aluno, depois da live das 9, estaremos juntos hoje, ao vivo, na Academia Kindle. Salmos 91, quero pedir para você compartilhar não com 9 pessoas, mas com o máximo de pessoas que você puder agora essa oração. Amém? Porque nós vamos orar e vamos consagrar essa semana e vamos apresentar nossa carta para Deus em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com alergia em volta dos olhos. Seja quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde e de cura sobre você. No nome de Jesus, seja curado. O Senhor também me mostrou uma pessoa que está com grandes queimações no estômago. Muita queimação no estômago. Sabe, começa aqui e desce para baixo. Seja você quem for, eu declaro saúde sobre ti, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor também me disse, diga para Mariane, que eu estou visitando a casa dela, a família dela, e tem alguém na tua família que está doente, Mariane, o Senhor está colocando a mão sobre a vida dela. Amém? E está trazendo um alívio em o nome de Jesus Cristo. O Senhor me disse também, diga para a esposa do Richarlison, diga para a esposa do Richarlison que eu estou visitando ele, eu estou dando livramento para ele, eu estou dando livramento e o Senhor está tirando amarras que estavam presas nele, o Senhor está livrando agora nesse momento, em nome de Jesus. O Senhor também me disse, diga para Tânia Dias, o Senhor te abre uma grande porta, o Senhor te abre uma grande porta, não desista, amém? Eu também quero falar com o Felipe que está me ouvindo. Felipe, você tem pedido a Deus algo novo e Deus está te enchendo de graça, com uma inspiração, com uma ideia nova, no nome de Jesus Cristo. O que Deus colocou nas tuas mãos vai multiplicar muito. Confie, não desanime, o Senhor vai te honrar, Felipe. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar agora pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, amém? E nós vamos apresentar a carta para Deus. Toda vez que eu levantar essa carta, vai ser um ato profético, que eu estou também apresentando em concordância com toda a carta que está alinhada à vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora todas as cartas, todos os pedidos de oração que foram específicos, que o Senhor libere da Tua bênção, que o Senhor opere milagres. No nome de Jesus apresentamos as nossas cartas para Deus e pedimos uma liberação sobrenatural, pedimos um milagre, pedimos uma intervenção. Apresentamos a Ti nossa família, apresentamos a Ti nossos negócios, apresentamos a Ti nosso dia e pedimos a bênção do Senhor, a intervenção do Senhor. Senhor, toque com Teu poder e libera da Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por essa pessoa que precisa de um milagre, Senhor, nas suas cordas vocais, que trabalha com a sua voz. Eu oro por um milagre agora, eu oro por abertura de portas,
Eu oro para que todo mal lançado contra essa pessoa não prospere e que ela seja visitada pelo poder de Deus. Que o toque do Espírito Santo venha sobre a vida dela, que o laço do maligno seja cortado e que o Senhor dê vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, Senhor, e que todo jugo do inferno, todo peso espiritual, toda opressão saia do caminho dessa pessoa. Oramos apresentando a Ti nossos pedidos, Pai. E pedimos um milagre do Senhor, pedimos livramento, pedimos que a Tua mão seja liberada. E aonde há enfermidades, aonde há pessoas doentes, nós oramos pela cura total e completa delas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que entre salvação nessa casa. Eu oro para que entre salvação neste lar. Eu oro para que todos tenham uma experiência com Cristo. Em o nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre este lugar. Senhor, consagramos a nossa semana a Ti e Te pedimos que essa semana seja marcada pelo poder de Deus, seja marcada pelo sobrenatural e que possamos ver a glória de Deus. Mostra-nos a Tua glória, Senhor. Mostra-nos o Teu poder e que toda inquietação, angústia, aflição, problemas sejam removidos e que entre vitória no caminho dessa pessoa. Eu Te abençoo, a Ti, a Tua casa. Oramos, pedimos sabedoria do Senhor, pedimos proteção do Senhor e que o Senhor esteja na frente da nossa vida. Nos enche da Tua presença, Senhor. É o que nós Te pedimos, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã, se Deus quiser. E eu creio, Deus está neste propósito. Até mais, gente querida. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está revertendo a tua situação. Isso que você não consegue mudar, o que está fora do seu alcance, Deus está entrando com paz, com prosperidade, com intervenção, com milagre. Oramos para que a tua casa seja uma casa de paz, seja uma casa de união. Eu oro pelos teus filhos, para que o Senhor abençoe a vida deles, remova toda má companhia, toda contaminação ou infiltração por meio de coisas na mente e no coração deles. Que o Senhor traga vida, que o Senhor traga a bondade, a felicidade dele para dentro do coração dos teus filhos. Oramos para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo e que haja cura total e completa. Eu oro por toda pessoa que está sem força, que está sem ânimo para continuar, para que tenha um renovo de forças, para que neste momento seja levantada pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta toda confusão, afasta toda destruição. E eu oro, Senhor, para que a bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre essa vida, esteja sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que seja quebrado agora o poder do inimigo contra esta família. E nós declaramos o que está escrito na Tua palavra, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que a Tua mão de poder, Senhor, repouse sobre essa pessoa. Guia ela, Pai. Desfaz toda contrariedade contra ela, toda contrariedade contra a sua casa. E ajude-a, Pai, a romper e a avançar. No nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Pai, que está vindo um grande avanço, um aumento na vida dela e que nada ficará entre ela e a sua promessa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, a abençoe. Abençoe ela e toda a sua casa. Eu oro também para que entre salvação nessa família, que todos tenham uma experiência com Jesus, que todos conheçam Jesus Cristo. Senhor, eu os abençoo.
Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Nesse dia, eu quero compartilhar com você um testemunho maravilhoso que eu recebi e eu sei que também vai enriquecer a sua vida e glorificar o nome de Jesus. Olha só para você ver como Deus faz as coisas. A Maraísa respondeu assim: a paz de Deus. Em 2023 eu fui diagnosticada com endometriose. Na época, meus ovários e meu útero estavam pequenos e os médicos apontavam um quadro desfavorável. Em abril deste ano, novos exames confirmaram a infertilidade. No início desse mês, de junho, tive um sonho e no sonho vi o Senhor declarando o Salmo 91, dizendo que Deus abriria a minha madre. Nessa semana refiz os exames e, para a glória de Deus, fui curada. Hoje sou uma mulher fértil. Louvo a Deus por esse milagre e agradeço pela sua vida e pela vida da sua família. Que o Senhor continue usando poderosamente. Como você sabe, eu estou numa escola de profetas aqui em Roma e ontem eu tive a alegria de uma mulher e a filha dela me trouxerem uma foto de um bebezinho que está com 4 meses, se não me engano. E eles me disseram assim: profeta, a minha cunhada, eu não me lembro se é cunhada ou irmã dela, não podia engravidar. Entraram nas orações e está aqui o bebê com 4 meses e me mostraram a foto pedindo para que eu orasse e abençoasse o bebezinho. Eu tenho vivido esses milagres porque eu sei que Deus, Ele pode todas as coisas. Não há impossíveis para Ele. Eu tenho dito para cada pessoa que tem entrado aqui nesse propósito de oração: às vezes você não alcança a bênção porque você não persevera. Porque se perseverar em oração, vai ter resposta. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. É bíblico. A palavra de Deus nunca falha. A palavra do homem pode falhar. A palavra do homem pode falhar. Do maior homem aqui dessa terra pode falhar. Mas a palavra de Deus nunca vai falhar. Nunca. Por isso, se você entrar no propósito de oração com fé e manter-se firme, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz que nós não temos, muitas vezes, certas coisas na nossa vida porque não pedimos. Não é porque Deus não quer nos dar, é porque não pedimos. E alguns, por não ter, por não pedir, eles entram, sabe, naquele espírito de comparação com os outros e ficam a vida inteira falando dos outros e se vitimizando por aquilo que não tem. Ei, você tem que parar com isso. Vá para a oração, que você vai ter tudo o que você precisar. Deus tem tudo, Deus tem tudo. Deus tem salvação para toda a tua casa. Deus tem paz, Deus tem alegria. Deus tem... A fidelidade de Deus é grande. A palavra de Deus nunca vai falhar com você. Mantenha-se em Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu também quero trazer uma palavra ao teu coração. Coisas que Deus te diz hoje. E a primeira coisa está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, como leão rugido, anda ao redor em busca de quem devore, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas doenças se vão cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. As mesmas tentações. É essa a palavra. Entenda uma coisa, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós, é por causa da presença de Deus que está na sua vida. O inimigo não vai prevalecer. Se você se manter firme em Deus, você vai ter vitória sobre ele. Talvez você se sinta alvo do ataque do inimigo hoje. Seu mundo talvez esteja desmoronando, mas você não pode e não precisa se sentir só, porque Deus está com você. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele está na minha vida.
Então não importa se eu estou no Brasil, se eu estou em Roma, se eu estiver nos Estados Unidos, aonde eu estiver, a presença dele estará comigo. A presença dele estará comigo, seja num carro, seja numa moto, seja num avião, seja de a pé, aonde eu estiver, sua presença está comigo. Então, aquele sentimento que o inimigo tenta colocar, que você está abandonado, que ninguém se importa com você, de que você vai sucumbir, de que, sabe, você está sozinho. Não, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Sua presença está na minha vida e eu nunca ficarei desamparado. A Bíblia diz, o inimigo está em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando uma maneira de entrar, ele está buscando uma maneira, sabe, de te atingir, mas ele não pode. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. Como que você acha que Daniel ficou quando ele foi lançado na cova dos leões? Não deve ter sido fácil, mas ele sabia que Deus estava com ele. Deus estava com ele e ele enfrentou aqueles leões com fé em Deus. Com fé em Deus ele sobreviveu. Com fé em Deus os leões não tocaram nele. Eu venho lhe afirmar, maior é Deus na sua vida, maior é Deus e mesmo que o inimigo esteja furioso, mesmo que ele queira você, ele não vai ter você. Então, entenda, não faça festa de autopiedade, pensando que você, sabe, é uma vítima de tudo e pensando, sabe, que você está desamparado, que ninguém cuida de você, que você está abandonado. Isso só vai atrasar a sua vitória enquanto você pensar desse jeito. Essa festa de autopiedade está lhe prejudicando. Entenda, você não está sozinho. Escreva aqui nos comentários isso. Eu não estou sozinho. Amém? A Bíblia diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Lá no Salmos 23, a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tu estás comigo. Diga comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Eu não estou desamparado, eu não estou desamparado, sua presença está na minha vida. Deus não te abandona porque você tem uma atitude errada. Deus não te abandona porque você falha hoje ou falhou ontem. Sabe, Deus te ama, Ele é um Pai. Ele é um Pai bem presente. A Bíblia diz que o nosso Deus é um socorro bem presente na angústia. Sua presença é grande na nossa vida. Muitas vezes o diabo tenta dizer a você que por você ter tido uma atitude errada, sabe, você perdeu a presença de Deus ou você é menos ungido. E o Senhor diz para você que não, que a sua presença está sobre você. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e por 3 anos não houve uma gota de água em Israel. E depois orou de novo e os céus se abriram. Ou seja, Deus não me desampara pelas minhas limitações, Deus não me desampara pelas minhas falhas, Deus está comigo. É claro que eu preciso andar com Deus, eu preciso, sabe, reconhecer os meus pecados, reconhecer as minhas falhas, reconhecer as minhas limitações e continuar andando. Algumas pessoas pensam que para você andar com Deus, você precisa ser perfeito. Não existe ninguém que seja perfeito. Estamos em processo. Estamos em processo. Certa feita, o Billy Graham, um grande evangelista, estava ministrando, ele já partiu para a glória, e uma mulher, no final do culto, perguntou para ele qual a igreja perfeita que o Senhor me indicaria para ir. E ele disse, se você encontrar uma igreja perfeita, fuja dela. Porque aqui nessa terra não existe igreja perfeita. Aí você diz assim, então, por que frequentar uma igreja? Porque é princípio,
é princípio. Você entende o que eu estou falando? Eu estou dizendo que Deus não te abandona pelas tuas falhas. Deus não te abandona pelas tuas limitações, Ele te ama. E o amor de Deus vai levar você a viver uma vida íntegra, uma vida entregue, uma vida rendida a Deus, uma vida cada vez mais próxima de Deus. É o diabo que é o acusador dos nossos irmãos, a Bíblia diz. É ele que aponta o dedo e diz para você que Deus te desamparou. É ele que aponta o dedo e diz para você que você não é ungido. É ele que diz isso. Porque Deus diz aqui, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda em redor, em busca de quem ele possa devorar. Mas se Deus está comigo, o inimigo não vai encontrar maneira de me tocar. Amém? Não caia na armadilha do diabo de pensar que Deus te desamparou. Deus está com você. Não deixa o medo entrar no teu coração. Não deixa a culpa e, como eu disse, não deixa a festa de autopiedade atrasar você para a vitória. Você não é vítima, você é filho de Deus. Você não está sozinho, a presença do Altíssimo está com você. Eu acho tremendo uma coisa em Davi. Quando Davi, ele se apresentou diante do rei Saul e ele falou que tinha matado um leão, que tinha matado um urso e que agora iria ir contra aquele gigante. Sabe o que isso me mostra? Que Davi lembrava que Deus sempre esteve com ele. É isso que levou Davi à guerra. Ele sabia que Deus estava com ele. Quando você caminha com a certeza de que Deus está com você, não existe para gigante, não existe para leão, não existe para urso, não existe para nada. Deus está com você e você vai vencer o que vier pela frente, em nome de Jesus. Amém? O melhor de Deus está por vir, porque Deus está conosco. Amém? Pegue essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Amém? Também quero convidar a todos aqueles que me acompanham aqui. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou colocar uma ministração especial aqui. Uma ministração especial. Eu gostaria muito que você me acompanhasse. Amém? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você sabe que todo domingo, tem muitas pessoas do Brasil, do mundo inteiro que me acompanham. Eles participam do culto junto comigo. E amanhã, às 9 da manhã, eu vou transmitir um culto poderoso e abençoado. Eu ministrei numa igreja e você vai poder ter acesso a isso. Vai ser uma bênção. Amém? Em julho, eu estarei com a Escola de Profetas em Orlando, na Flórida. Amém? Você que é dos Estados Unidos, não perca essa oportunidade de participar dessa ministração especial. Amém? Eu creio e eu estou aqui em Roma, hoje encerra a Escola de Profetas, encerra inclusive agora pela manhã. E Deus trouxe à minha memória que tudo começou por uma palavra profética, desde a primeira Escola de Profetas. Inclusive ontem nós tínhamos aqui um casal que mora em Portugal e eles estavam aqui e ela me disse como a vida dela mudou depois da Escola de Profetas. E um detalhe, ela não era crente e ela foi numa Escola de Profetas e sabe o que aconteceu? Olha só, não era crente, foi na Escola de Profetas, foi batizada no Espírito Santo dentro da Escola de Profetas. E toda aquela tristeza que ela tinha, toda aquela dor que ela sentia, tudo saiu. Eu tenho certeza que existem ambientes que são preparados por Deus para coisas extraordinárias. Então você que mora nos Estados Unidos, tem amigos nos Estados Unidos, convida eles para estarem conosco. Amém? Eu estarei nos Estados Unidos em julho para essa Escola de Profetas e eu creio, assim como Deus tem feito todos esses anos, Ele vai operar, vai destravar, vai trazer rompimento a pessoas e vai dar palavras de direção para a vida daqueles que estiverem lá. E eu convido você a estar junto conosco. Se você quiser participar, entre em contato com a minha equipe. Lá no meu site tem o WhatsApp da minha equipe. É só você entrar em contato com eles e vem. Vem você e vem a sua casa, porque Deus vai fazer uma grande obra. Amém?
Glória a Deus. Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus. Amém? E se você está sentindo alguma dor no seu corpo, eu quero fazer uma oração especial por você. Se você está sentindo alguma dor no seu corpo, eu quero fazer uma oração especial por você. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? E não esqueça de compartilhar. A maioria de vocês é fruto de um compartilhamento. Nós não podemos deixar a semente morrer em nós. Por isso, semeie essa oração na vida do máximo de pessoas que você puder. Isso vai voltar para você. Acredite. Toda lei que está na palavra de Deus funciona. Plantou, colheu, meu filho. Plantou, colheu. Faça isso que você vai ser abençoado. Amém? Vamos orar? E dando um recado rápido aqui para vocês. Você que é meu aluno na academia aqui no Global, mês que vem nós vamos ter uma masterclass. Uma masterclass de visões e mundo espiritual. 3 dias. Segunda-feira nós vamos falar mais sobre isso. Vou falar dos dias certos para você, certo? Vai ser incrível. Eu estou com uma grande expectativa. Vamos orar? Oremos. Pai, em nome de Jesus, sou grato a Ti, Pai, por cada intercessor que está aqui. E, Senhor, meu coração transborda de alegria de saber que vidas estão sendo transformadas. Pessoas já não são mais as mesmas. E a Tua presença está conosco. A presença do Senhor está conosco. Essa presença que nos fortalece. Essa presença que nos capacita. Essa presença que caminha conosco. Emmanuel, Deus conosco. A presença de Jesus está comigo. A presença de Jesus habita na minha casa, porque eu estou lá. Senhor, eu sei que a Tua presença está conosco. Aonde estivermos, Tua presença está conosco. Reconhecemos a presença de Jesus, o Teu poder na nossa vida. E eu oro agora, Senhor, afasta do caminho dessa pessoa tudo aquilo que não é dela, tudo aquilo que vem para trazer perda, tudo aquilo que vem para trazer atraso, tudo aquilo que vem para bloquear, para impedir, que cesse em nome de Jesus. Senhor, eu faço uma oração especial em favor de cada pai, de cada mãe que está com um filho que está com algum tipo de problema. Seja com um problema de socializar, seja com um problema de saúde, seja com um problema de relacionamento, seja o que for, Senhor. Eu me coloco na brecha agora em favor de todas as crianças, adolescentes e jovens que precisam, Senhor, precisam da presença de Deus trazendo ajustes, da presença de Deus trazendo cura, da presença de Deus libertando, da presença de Deus salvando. No nome de Jesus, Pai, eu oro para que situações sejam revertidas agora. Até mesmo essa pessoa, Pai, que está no meio de um problema e que não vê por onde sair, não vê por onde resolver isso.
Senhor, Tu és Deus de milagres e eu oro para que essa situação seja resolvida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, toque tua vida. A mão poderosa do Senhor toque a tua casa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, dá vitória, Senhor. Senhor, dá vitória, opera milagres. Opera milagres, traga liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Eu oro também, Senhor, para que a alegria do Senhor entre nessa casa e que a bondade, a felicidade cerquem essa vida, Senhor, no nome de Jesus. A misericórdia do Senhor cerque essa vida e que essa casa seja visitada pela presença de Deus agora. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. E às 9 da manhã vai ter uma palavra aqui poderosa para te abençoar. E depois a nossa oração 18 horas. Até mais. E que Deus abençoe a todos.